Hum. Oh, sim, ó. Oh, boa tarde. Tudo Sim, ó. Tudo bonzinho? bem, ó? Sim, ó. Tudo bem, tudo bonzinho, Pai José. Oh, sim, tudo sim, paz. Oh, sim, ó. Sim, sim. Continuamos nossa jornada pelas palavras de Jesus na Bíblia? Oh, sim, ó. Então a gente parou depois do batismo de Jesus por, ah, por João Batista. E agora a próxima parte é que depois que ele é batizado, então ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A palavra na tradução dessa Bíblia, a palavra está diabo, pelo diabo. E, e aí ele vai jejuar 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. Então foi quando chegou a ele o Tá tentador. escrito assim, ó. Sim, ó. Sim, está escrito assim, está descrito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Sim, ó. jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, então aí vem as próximas palavras de Jesus, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sim, ó. De todo, sim, ó. De todo o verbo, toda a essência, todo o éter que transpassa a realidade diante da própria existência. Sim, ó. Você Sim. vive do emanar cósmico. Oh, sim, ó. E aí, então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sim, ó. Você passa por um processo de expansão diante da sua realidade. Sim, ó. Assim, você tem propostas mentais sobre a psique dentre as condições naturais que você se coloca, na ilusão de ter pedras ou não, diante da proposta de se colocar em um processo buscando a salvação no externo, desafiando a própria existência sobre seu Deus interno. Sim, ó. Sim. E aí, a próxima parte, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Sim, ó. São potências da verdade pura, da intenção pura. Logo, não se ouve mais a mente, e transpassa a realidade. A mente fica quietinha, ó. Sim, ó. Entendeu, sim, ó? Sim, entendi, entendi. Então, mas ele chega a esse processo depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Ele teve um processo contrativo, uma reconstrução da realidade e uma expansão. Reviu as condições sobre certas dúvidas em si mesmo, certos medos, reviu as concepções da realidade, reconstruiu a mente e deixou assim, ó, a capacidade expansiva, natural e consciencial existir diante da coexistência do mental. Acontece com todo mundo, sim, ó, sim, ó. Só que com ele foi mais exemplo, mas para instigar ao autoconhecimento de todos, sim, ó.
As historinhas sempre se repetem em contextos diferentes, sim, ó. E o que quer dizer a palavra que fala que ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? Diabo é apenas é, é um é esse papel de advogado de acusação ou de te provar, de tentar, O de te diabo testar? é a frequência mental que te propõe o instigar da proposição mental sobre o moldar da intenção pura, sim, ó. Esse é o nome do diabo, é o que ele faz, sim, ó. E nessa Bíblia, Jesus usa a palavra Satanás. Ele fala, vai-te, Satanás. Então seria a mesma É a coisa? pedrinha, chama pedra. Satanás era Satã, o nome de uma pedra lá. Então são pedras que na sua estrada da mental, que a persistência e a intenção pura caminha. Então, se você desviar das pedras, a intenção sai pura. Mas se você vê o que é cada pedra e deixar a via limpa, assim, sim, você transpassa mais intenção pura. É por isso que a intenção pura se molda e sempre vai numa concepção contrativa. Você sempre vê em todo mundo ou nas pessoas o que tem dentro de você, na sua estrada. Sim, é uma tendência natural sobre as interpretações. Não, nada do que você vê, sim, é uma realidade. Sim, Ah, sim, você sempre vê a si mesmo. sim. É igual falar que os outros é prepotente e fala que sabe de tudo. Na verdade, se eu vejo isso nele, se não for uma intenção pura, natural, tem alguma coisa em mim, sim, Sim, tem o mesmo em mim. Mas é uma linha sutil. Sim, no futuro a gente vai saber. Vai estudar mais um. Eu sei muito burro para ficar boidando. Sim. Sim, sim. Gostou? Entendeu? Ficou bonito, sim. Sim, gostei. Essa foi a partezinha de hoje. Então, depois já passa para uma. Ele sai do deserto e vai começar a pregar. Sim, porque já ele já pode expressar as informações sem um montão de pedra no caminho mental de medinho. Sim. Sim. E esse papel de estar trabalhando essas partes da psique de Jesus, os elementares estavam envolvidos nisso? Sim, anjo, ouvido de todo mundo o tempo todo. Se tem papel de psique, tem psique. Se tem psique, tem tendências do próprio ego e da expressão natural, da contextualização da realidade. Então, tem os elementais trabalhando por os intermédios dos elementares. Sim, sim. Então, nessa parte que fala então que depois o diabo deixou e aí chegaram os anjos. Então, os anjos também seriam os elementares Sim, na frequência que se identifica como a frequência dos anjos. sim. Ah, São sim, sim. propostas que, diante da interpretação dos homens, são positivas. E aí tem que ter diferente. Não pode falar que é demônio. Sim, aí fala anjo. Sim, Sim. Não, não, não usaram a palavra demônio, tá usando a palavra diabo, mas é, no grego essa palavra é diabolo. O diabolo é como se ele fosse o advogado de acusação no grego, não tem a conotação Sim, de mas eu ser estou do fazendo mal. já tradução do que é hoje. Importa hoje. Não fica Mas sim, estudando o que falava daqui do tempo. Não funciona. sim, hoje dão essa conotação de demônio, sim. Sim, importa agora. Não, se estivesse falhando lá para os ouvintes lá da época de Cristo, a gente falava que nem eles lá. Sim, Sim. gera consciência com o que tem. Ficar falando do passado é igual colorir livro antigo. Não funciona, né? Uhum, sim. Já eles já coloriram. Sim, Sim. Ficou alguma dúvida? Sim, Não, fica tranquilo, muito bom. Sim, qualquer dúvida, assim, disposição, graças a Deus, que a paz sobre a transcendência do mental faça com que nossa vida seja um transpassar da existência natural e belo. Sim,
Sim, gratidão.